Fala galera, muito boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à Rubro News Futebol Clube. Eu, Júlio Miguel, venho trazendo as primeiras, últimas e atualizadas informações do Clube de Regatas do Flamengo, hoje um pouco no improviso, aqui pelo celular, meu computador carregador deu problema, mas vamos falar, obviamente, sobre o mercado da bola, as notícias que começam a surgir no Flamengo, muito engraçado, né? Após notícias, reportagens sobre o problema interno no clube, até que ponto é verdade, né? Hoje saiu uma notícia do jornalista Diogo Dantas no jornal Globo, já foi negado veementemente pelo um dos conselheiros do clube, né? O Luiz Eduardo Batista, o BAP. O Flamengo que amanhã enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Carioca, um jogo bem difícil, até porque a equipe enfrentará o Clássico. O jogo será em Brasília, já estão em Brasília o elenco do Flamengo, o time será alternativo, né? Lógico, o jogo é na Recopa, o olho é no Carioca, mas o foco é na Recopa. E nós estamos fazendo aqui esse vídeo falando sobre o mercado da bola em si, que uma desta parte é uma parte do qual a gente domina bem. E a gente foi atrás de informações de muitas notícias que estão saindo por aí. Hoje pela manhã, acho que o portal Fla Web trouxe a informação de que o Flamengo estaria próximo de um acerto com o atacante Ângelo dos Santos, de 18 anos, jovem da base, do qual já joga no profissional desde o ano passado na equipe paulista, santista, né? E a gente foi atrás das informações. Tem essa situação do Andrei também, que verdade que tem sobre isso. Jogador que foi vendido do Vasco ao Chelsea da Inglaterra, da Premier League, não conseguiu ser regularizado, estava muito próximo de um desfecho positivo com o Palmeiras para atuar 3-4 meses, podendo no mínimo atuar 3-4 meses, mas se o Chelsea conseguisse legalizar na janela do meio do ano, poderia solicitar a incorporação do jogador ao atleta, né? Ao plantel, perdão. E vamos falar que verdade tem sobre isso, né? Segundo o portal torcedores.com, o Flamengo estaria monitorando a situação. A gente vai falar sobre isso também. E principalmente sobre Santiago Reze, né? O César Merlot, jornalista que tem um certo conceito no mercado sul-americano, disse que o Flamengo monitora, e a gente tem novidades sobre o Santiago Reze. Lembrando que o Santiago Reze foi uma indicação do nosso ex-jogador, o volante argentino Mancuso, nosso amigo Mancuso, que faz Tropa Rubro-Negra sempre como convidado aqui no canal, né, junto com o Deco SRN e também o Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. Então, vamos por parte. Vamos falar sobre Ângelo e a notícia da Fla Web. Eu, Júlio Miguel Neto, apurei que o Flamengo não irá fazer esse pagamento de 13 milhões de euros somente por 70% do jogador. Até porque esses 3 milhões, desses 13, é bom que seja dito, teve a informação que seria variáveis, que poderiam seguir, no caso o jogador batesse metas e conquistas, o Santos receberia mais 3 milhões de euros parceladamente, né, futuramente, no caso as bonificações e as metas fossem ultrapassadas, fossem quebradas, fossem batidas, né. O que de fato a gente conseguiu de apuração é que o Flamengo não esticará a corda mais do que 10 milhões de euros, ok? O Ângelo é um jogador que, no próprio Santos, às vezes é muito criticado pela imprensa, pelo torcedor, de às vezes tomar decisões equivocadas, um pouco afobado até pela idade, e realmente o Santos quer manter um percentual do jogador. Isso procede, o Santos quer pelo menos manter 30% de uma venda futura. Só que o Flamengo não, em hipótese nenhuma, quer pagar 10 milhões por 70% com mais 3 milhões em variáveis. Então a informação que eu tenho, que a Rubro News passa para vocês, é que essa informação não procede. O Flamengo sim tem interesse no jogador, não desistiu, é um atleta que o clube faz sim questão de ter para o meio do ano, mesmo a janela nacional, né? Faça com que o Flamengo, permita com que o Flamengo consiga a negociação para imediato. O Flamengo tem recursos para isso, inclusive nesse momento, não sei quanto está a partida ainda, o Fulham, né? O Fulham, que é o time do ex-jogador do Flamengo, Andreas Pereira, contra o Wolverhampton, também do ex-Flamengo, João Gomes. Aliás, o Wolverhampton vence o jogo, vencia pelo menos até então por 1-0 na casa do Fulham. Com a venda do João Gomes, o Flamengo tem um valor em caixa para fazer contratações. Muito é debatido dentro da diretoria por que investir um valor tão alto no Ângelo. Ele pode ser um craque daqui a uns anos, né? Ele pode estar até queimando a língua, esse vídeo viralizar futuramente, mas o Flamengo tem alguns jogadores na base interessantes, e não é nem pelo atleta, mas sim pelo valor sugerido ou pelo valor desejado pela equipe santista, que inclusive já teve valores até maiores de equipes europeias, pelo menos a imprensa
santista, né, a imprensa que cobre o Santos, paulista no caso, disseram que já recusaram uma proposta de 17, 18 milhões de euros alguns meses, então um ano atrás. O certo é que o Flamengo tem interesse no Ângelo, mas não fará loucuras. E 13 milhões por 70% está, nesse momento, pelo menos a informação que eu tenho, descartado. Algumas negociações podem acontecer, ajustes ser feitos, mas nesses moldes, 13 milhões por 70% não interessa ao Flamengo. Ok? Então, o Ângelo, aqui tudo indica, esse valor não tem negócio. Sobre o jogador Andrei Santos, volante do ex-Vasco da Gama, seleção brasileira, e atualmente do Chelsea, da Inglaterra, ele está com um problema de documento, precisa atuar, e iria atuar na equipe do Palmeiras. O Palmeiras, ao rever o contrato, não aceitou os moldes impostos pela equipe do Chelsea e cancelou um empréstimo do atleta que estava bem alinhado. A prioridade ainda é o Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, colocou em contrato que a prioridade é do clube carioca, né? Como o Palmeiras ofereceu uma possibilidade de salário maior do que a equipe vascaína, maior do que a equipe Cruz Maltina, perdão. Deixa eu colocar aqui que... Pronto. Né? Perdão. Ele realmente estava se acertando com o Palmeiras, mas realmente a negociação esfriou. Sobre o Flamengo, ele é um jogador que tem a chancela do Bertolucci, mas o Flamengo também não quer um jogador barriga de aluguel, como o Flamengo foi com o Kennedy, por exemplo. Né? É uma negociação em que o Flamengo realmente também poderia se reforçar para imediato, justamente um volante e um atacante, o Andrei e o Ângelo. Né? Porém, o Flamengo entende que é um atleta que chegaria com uma responsabilidade muito grande de já poder atuar e jogar. Né? E também essa prioridade do Vasco, por ele ser muito jovem, e as raízes cruzmaltinas fazem com que não seja o destino mais interessante. O certo é que o jogador precisa jogar. O Flamengo é um clube que proporciona a ele grandes competições. O Flamengo ainda não tem um interesse real, não ofereceu proposta, mesmo sendo um jogador agenciado pelo Bertolucci. E o clube preza muito na situação do curto período, né? Porque é sabedor que o Chelsea, possivelmente no meio do ano, em junho, irá fazer a solicitação da volta, ou então da incorporação, né? Da reintegração do volante à sua equipe principal. Então, isso também foi uma das coisas que deu uma desanimada na diretoria do Palmeiras e também é visto como não satisfatório pela diretoria do Flamengo, que não apresentou ainda propostas ao empresário e nem ao atleta. Então, a grande possibilidade é do Andrei retornar ao Vasco da Gama e ficar até o meio do ano, e seria até um destino normal, natural até, eu diria, por ele ser justamente ex-jogador do Vasco negociado com o Chelsea, e devido a problemas documentais, burocráticos, ele não conseguiu ser regularizado na equipe do Chelsea. Então, a situação do Andrei Santos é que dificilmente o jogador jogará no Flamengo. Claro, né? A gente não sabe o dia de amanhã, as coisas mudam muito rapidamente, mas a informação que eu tenho é que a probabilidade do Andrei jogar no Flamengo é muito pequena. A possibilidade com o veto, né, com a recuada da equipe do Palmeiras, é que ele realmente retorne ao Vasco da Gama, pelo menos até o meio do ano. Lembrando que o Chelsea ofereceu, então o Palmeiras ofereceu uma possibilidade de empréstimo até o final do ano, e a cláusula de no meio do ano poder solicitar o Andrei sem que o Palmeiras fosse ressarcido, por exemplo, não agradou a diretoria alviverde, e esse foi um dos motivos em que fez com que a diretoria do Palmeiras desistisse do volante Andrei. Sobre Santiago Rez, um jogador volante argentino do Huracan, após a informação do César Merlot, a gente foi correr atrás de informações, e ele teria sido inclusive sugerido, ele foi sugerido. Isso foi uma reportagem que nós fizemos com o Alejandro Mancuso aqui no Tropa Rubro Negra, que é o nosso projeto, meu, do Deco SRN, do Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro Negro, é um canal que nós temos também, além do João Miguel ter o Rubro News, o Deco tem o Deco SRN, o Paparazzo tem o canal 1 e 2, né? Nós temos o Tropa Rubro Negro, que é um projeto nosso, e nós entrevistamos, tanto no Tropa quanto nos canais co-irmãos, né? Como a gente já citou aqui, o Alejandro Mancuso, que sugeriu esse nome ao Marcos Braz, né? Na época não foi feito podemos dizer assim, um interesse maior no jogador. Segundo o César Merlot, o Flamengo monitora o atleta, mas a informação que eu tenho com pessoas que a gente procurou saber, procurou se informar com intermediários, empresários e colegas locais que fazem a cobertura do futebol argentino. Ele é atleta, capitão 20 anos do Huracan, da Argentina, do Huracan da Argentina. Ele disputa o campeonato argentino pelo Huracan.
é que ele prioriza totalmente a Europa. Inclusive, ele recusou uma proposta, segundo o Transfermarkt, ele vale em torno de 5 a 6 milhões de euros, e ele recusou, teria, na verdade, o presidente do Huracan recusado uma proposta de 7 milhões de dólares. 7 milhões de dólares, não de euro, 7 milhões de dólares. O euro para dólar é um pouco... Há uma diferença pouca, mas há uma diferença. O Sporting em Lisboa teria oferecido 7 milhões de dólares para o Huracan, que não aceitou a proposta do seu presidente. Lembrando, ele tem 20 anos, mas já é o capitão do time, é um dos destaques do Huracan, né? O Flamengo realmente olhando um pouco o mercado sul-americano, o Flamengo tinha sugerido, né? O Alejandro Mancuso sugeriu o jogador, que é bom jogador, eu vi alguns momentos, mas o seu empresário, o próprio Huracan, entende que seria muito mais benéfico esperar um pouco mais, chegar no meio do ano e vender para a Europa. Além do Sporting de Portugal, o Braga também de Portugal e o Benfica, segundo o Alejandro Mancuso, já teriam também interesse no atleta, e o Benfica está de olho após essa recusa ao Sporting de 7 milhões de dólares. O Benfica, com a venda de Enzo Fernandes para a equipe do Chelsea, está com um caixa bem equilibrado e promete ir no meio do ano tentar a contratação do jogador Santiago Rezi. Então, sabendo disso, o presidente do Huracan sabendo disso, o jogador prioriza a Europa e ele vê como exemplo, por exemplo, o Enzo Fernandes, que sai do Defensa e Justiça do River, sai do Defensa e Justiça campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Palmeiras em pleno Allianz Parque, né, nas penalidades, vai para o River, se torna um jogador muito importante, seleção argentina, e de lá ele vai para o Benfica, e do Benfica em 6 meses ele deixa um lucro de quase 100 milhões de euros ao ser negociado com o Chelsea. Então esse exemplo, né, esse o caminho que, na verdade, tanto o Huracan quanto o Santiago Reis e os seus agentes vislumbram como exemplo para poder negociar o atleta. Então, a prioridade do Santiago Reis, o Flamengo pode fazer um investimento, pode fazer uma proposta maior, pode, de repente, o Flamengo, assim como o River, né? O Flamengo disputa sempre Libertadores, é um clube muito organizado, né? No sentido de estar sempre disputando campeonatos. Não organizado no sentido dessa diretoria, que é uma zona, mas é um clube que está sempre disputando Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, assim como o River Plate está sempre disputando competições importantes dentro do continente. Agora, não sei se o Santiago Reis chegaria, seria titular, né? O Thiago Maia também vive um momento muito ruim, é o único volante que o Flamengo tem de contenção, lugar péssimo, né? Vidal e Gerson precisam evoluir um pouco, né? Principalmente o Gerson está chegando agora, numa posição diferente do que jogava na França. O Vidal parece estar entrando um pouquinho mais em forma, já jogou um pouquinho melhor contra a equipe do Del Valle no último jogo, em que o Flamengo perdeu por 1-0 na primeira partida da final. Mas o Santiago Reis prioriza equipes europeias. Ele não quer fazer, por exemplo, o que o Enzo fez do Defensa para o River, né? Ele já sabe que tem essa proposta do Sport, interesse do Benfica, e a possibilidade do Santiago Reis ficar no Huracan até o meio do ano e ser negociado com a Europa é muito maior. Ou seja, o Flamengo muita dificuldade no mercado, mesmo com a venda do João Gomes, mesmo com alguns milhões de euros nos cofres, mesmo disputando aí, já perdeu, né, na Supercopa do Brasil para o Palmeiras, não chegou na final do Mundial de Clubes ao ser derrotado pelo Al Hilal, está em desvantagem na final da Recopa contra o Del Valle, equipe do Equador, perdeu por 1-0 lá em Quito, né? Então, assim, o Flamengo com dificuldade precisa se reforçar o plantel para agora. E para agora seriam situações caseiras, e alguns nomes têm cada um a sua peculiaridade e dificuldade. Agora, o mercado sul-americano está aberto e o Flamengo olha o Santiago Reis, sim, como uma possibilidade. Também não fez proposta, mas segundo o César Merlot, ele tem razão, o Flamengo monitora a situação, porém já sabe que o jogador que o jogador realmente prioriza o futebol europeu. Então, meus amigos, a grande possibilidade daquela frase, né, que o pessoal brinca no Twitter, quando o Flamengo vivia contratando todo mundo ou negociando com grandes jogadores de que não vem ninguém, parece que vai se concretizar. Não vem ninguém. E eu vou dar o papo reto aqui. Hoje foi só ter a matéria do Diogo Dantas que saiu notícia do Ângelo, saiu notícia do Andrei, saiu notícia do Reis realmente tem um fundo de verdade, né? Mas é inacreditável, hein? É interessante até, e o jornalista está no seu papel, tá? Se ele recebe informação, se ele entra em contato e obtém informação, ele tem que publicar. Mas é curioso, né? É só o Flamengo tomar uma cipuada, ficar em crise interna, informação do que o Vitor Pereira perdeu o vestiário, que sai notícias no estádio, sai notícias de que o Flamengo está próximo do Ângelo, que o Andrei virou opção, que o Flamengo agora monitora o Santiago Reis. Eu não sei se os caras
acho que esperam dar merda, esperam dar a crise para poder começar a sair atrás de reforços. O Flamengo precisa de um volante, o Flamengo precisa de um atacante de lado, né? Embora tenha o Matheus Gonçalves, que nem é tanto o posicionamento dele, que vem surgindo bem, né? O Marinho é um jogador que não passa confiança, estava lesionado, vai até jogar amanhã contra o Botafogo, né? Nós temos aprovado o time com 3 zagueiros, inclusive, meu Deus, não gosto disso. Nós vamos falar rapidinho, mas o Flamengo precisa de grandes reforços, eu digo no sentido de grandes, de numerosos. O Flamengo precisa de um reserva do Pedro, para o reserva do Gabi, para o reserva do Arrasca, um volante. Eu acho que um lateral direito, um lateral esquerdo, que o Felipe Luiz vive lesionado, ou seja, esse grupo é equilibrado. Se depois do final da Libertadores da Copa do Brasil, com a saída do Rodinei, com a venda do João Gomes, ficou entendido de que o elenco está pronto, e se essa programação foi feita e essa análise não foi analisada de forma, até redundante falando, equivocada, tá aí os resultados da Supercopa do Brasil e do Mundial, e principalmente o planejamento e os frangalhos que o Flamengo está fisicamente, dando respostas que realmente a logística e o planejamento, pelo menos os 3 primeiros meses, foram pífias. Aliás, são pífias já há algum tempo. Ano passado foi a mesma coisa, e eu não estou nem falando de treinador, porque o Paulo Souza era horroroso. Mas eu digo que todo ano, todo começo de temporada, é essa situação no Flamengo. Enfim, provável escalação do Flamengo para enfrentar a equipe do Botafogo, com uma novidade, 3 zagueiros, né? Rodrigo Caio pelo lado direito, Cleiton pelo lado esquerdo e Pablo centralizado. Dois alas, né? Eu achei ali o Matheus Gonçalves de lado esquerdo, enfim. Essa foi a configuração que o GE trouxe, né? Com o Mateuzinho pelo lado direito, 2 volantes, na verdade, um volante, que é o Eric Pulgar, e um meio, que é o Matheus França. E aí, 3 atacantes, uma linha de 3 com o Marinho pelo lado direito, o Mateuzão como referência e o Everton Cebolinha pelo lado esquerdo. Eu acho que vai ser um 4-1 disfarçado, tá? Ou então um 4-3-3, eu não vejo o Flamengo com 3 zagueiros. Eu tô vendo muito mais o Flamengo, talvez, com o Mateuzinho de lateral direito, o Rodrigo Caio pelo lado direito, o Pablo pelo lado esquerdo e o Cleiton fechando do lado esquerdo, até porque surgiu a informação que o Wesley, que poderia jogar improvisado pelo lado esquerdo, sentiu a coxa, tá fora, foi vetado e não embarcou, inclusive, com a delegação que já se encontra em Brasília. Então deve ser também um 4-1-4-1, um 4-3-3, um meio-campo somente com o volante, que é o Eric Pulgar, com 2 meias, que são os Matheus da base, Matheus França e Matheus Gonçalves, e aí 2 jogadores abertos, Marinho pelo lado direito, Cebolinha pelo lado esquerdo e Mateuzão de referência. Eu não iria com o Mateuzão, botaria velocidade e muita movimentação com o André. Eu preferia realmente colocar o André. Não sei a opinião de vocês, quero a opinião de vocês, coloque aqui no chat. Quem era melhor, o Mateuzão ou o André? Parece que o André teve uma lesão importante também, então ele está voltando aos poucos. Não sei se aguentaria 90 minutos, mas dependendo da atuação do Mateuzão, com 45 minutos já no intervalo eu vinha com o André para botar fogo no jogo, velocidade, principalmente movimentação nesse elenco. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Então, por enquanto, não vem ninguém. Sempre lembro vocês, se inscrevam na Rubro News, deixe o seu like, é muito importante para o nosso crescimento, né? Acione o sino de notificação para vocês estarem atentos ao nosso conteúdo, à nossa grade de programação. Né? Sextou, amanhã tem clássico, é um clássico com uma equipe alternativa, como eu falei, olho no Carioca, foco na Recopa. E lembrando vocês também que amanhã tem transmissão na Dali, né? www.daliapp.com.br. Eu estarei na narração, Letícia Kelly nos comentários e transmissão com imagens gratuita, ao vivo e sinal aberto. Então, cola com a gente lá na Dali, www.daliapp.com.br. Se você tiver alguma dificuldade, tem aqui o endereço da Dali na nossa descrição. Além da Dali, também na nossa descrição tem a Bet Nacional, que é a Bet dos brasileiros, profetizou, ganhou, sacou, Bet Nacional, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Está aqui o QR Code da Bet Nacional, ó. Você pode pegar seu celular e escanear, mas se você tiver com dificuldade, tem o link da Bet Nacional, faça o seu cadastro de forma gratuita. Não é só futebol, tem outros esportes e modalidades, são as melhores cotações. E lembrando que a Bet Nacional, você que segue a Rubro News aqui, é só você, além de escanear esse QR Code ou clicar no link, você fazer o seu cadastro de depósito mínimo de R$10, você concorre à camisa do Flamengo, modelo 2023, modelo Manto 1, modelo novo, muito bonito. Para isso, é só você fazer o seu cadastro na Bet Nacional, printar o comprovante do depósito feito e mandar para mim lá no Instagram, no @JúlioMiguelNeto, ou então até mesmo tem meu e-mail aqui na descrição. Se você fizer o cadastro, printar e depositar R$10, você automaticamente vai estar concorrendo a uma camisa do Flamengo no final do mês de março. Além disso, você que gosta de aposta esportiva, né, eu sugiro você a TalkingBet, esse QR Code que está aqui. TalkingBet é uma consultoria esportiva onde a gente consegue ter uma assertividade de quase 97%. Hoje já teve green, green atrás de green, cara, muita vitória. E detalhe, é gratuito, você não paga R$1 por isso. São mais de 300 analistas e scouts espalhados pelo Brasil, pelo mundo, e os meus resultados e os resultados deles vocês terão na palma da sua mão. Vocês não pagam nada por isso.
E assim como a Bet Nacional, vocês também concorrem a uma camisa do Flamengo no final do mês de março, só de participar do nosso grupo Free. É isso mesmo, Free, gratuito. Melhor do que isso, só injeção na testa, amigo. Você não paga nada. E lá tem vários sinais gratuitos e oportunidades para você poder estar faturando. Se você não está faturando, está dando mole. Eu boto os nossos resultados lá no meu Instagram, nos stories, né? No @JúlioMiguelNeto. É só clicar no link que está lá no Instagram. É só clicar no chat fixado, tem o link da TalkingBet, tem o link na descrição. Cara, é gratuito, você não paga nada e você pode começar a faturar com a gente. E eu tenho o maior orgulho de ser embaixador da TalkingBet, esse projeto novo que já começa gigantesco. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Tamo junto. Amanhã tem mais clássico. A gente deve fazer uma programação. Possivelmente deve ter um vídeo pela manhã. O jogo é às 18 horas, horário de Brasília, em Brasília. A gente deve fazer um pré-jogo ou um vídeo gravado ou um pré-jogo rapidamente. Beleza? Devemos ter pós-jogo também. Então, galera, forte abraço. Tamo junto. E, ó, não se esqueça, se inscreva na Rubro News. Deixa o like e acione o sino de notificação. Valeu, um abraço.